Bom, mais um vídeo para cozinha, vamos dizer assim, ou com itens mais afeitos à cozinha. Eu comentei num outro vídeo que eu ia falar sobre paring knife que eu considero ideal, né? Não estou dizendo que é a paring knife ideal, nem que seja a melhor, é a melhor que eu tenho. Tá? Vou falar também sobre um item que pode ser útil para muita gente, que é uma luva anticorte, né? E um outro item também que é barra magnética para colocar facas, em vez de usar uma gaveta, um cepo de madeira, ou de plástico, ou algum outro tipo de cepo, utilizar a barra magnética. Então, vamos começar pela barra magnética. Existem N barras magnéticas no mercado, de vários tipos, tá? Inclusive barras cilíndricas e tal. E também um leque enorme de preços. Já vou adiantar aos amigos que vão assistir esse vídeo, não adianta me perguntarem: Cabral, como é a barra magnética da Starrett, ou a barra magnética da Tramontina, ou a barra magnética da Mundial, ou da Irving? Não sei, gente, eu não tenho. Isso é um artefato que só dá para você emitir uma opinião de primeira mão, você tendo em mãos para saber a força magnética e tal. De outra forma, é puro chute, não tem como. Então, eu vou falar para os amigos dessa barra magnética aqui, que é uma barra magnética chinesa. Tem um pesozinho considerável, né? Ela já vem com 2 furos para fixação em parede com parafuso e bucha, e ela já vem com os parafusos e buchas, tá? E já vou adiantar aos amigos, eu tentei fixá-la na parede, eu fixei na parede inicialmente, na parede da cozinha, que é com cerâmica, com fita dupla face da 3M. Resultado, eu consegui 5 facas com as pontas amassadas, porque a fita desaderiu da barra, no azulejo, na cerâmica, perdão, continuou aderida, sem problema, mas desaderiu do polímero, né, que é o case da barra magnética, que é um tipo de plástico, e segurou as facas, tanto é que todas caíram de ponta, na mesma, ficou marcado na cerâmica do piso do chão da cozinha, os quebradinhos das pontas das 4 facas, né? Eram 3 facas tipo chefe, uma faca tipo paring knife, essa foi que sofreu menos dano, e uma outra faca tipo paring knife também, aquela que eu comentei da Start, que podia servir como paring knife. Todas as facas amassaram a pontinha, né? Nenhuma fraturou. É lógico, pela dureza delas, todas elas com dureza média aí na casa de 55 RC, então nenhuma fraturou, mas todas tiveram uma amassadinha na ponta que eu tive que eliminar, né? Porque eu não ia ficar com aquele aço fatigado na ponta. Mas aí o pessoal está pensando, então uma barra dessa segura? Vou dar uma amostra para os amigos. Quanto menos larga a lâmina, como essa paring knife aqui, quanto menos larga, menor é a adesão, tá, gente? Ó, com uma barra só, ela solta. Agora, com uma lâmina mais larga, como essa mini chef que eu fiz, né, eu fiz como? Cortando uma faca maior, tá, gente? Aí ela segura bem, tá? Só que, como eu pude avaliar essa barra na hora de comprar, porque eu comprei... Quem mora no interior vai saber do que eu estou falando. Quem mora no interior tem esses caminhõezinhos que passam, às vezes, vendendo pano de prato para cozinha, pano de chão, suporte para não sei o que e tal. Num desses caminhõezinhos eu vi anunciado isso, peguei a barra, eu estava com um canivete no bolso, como eu sempre estou, testei o canivete nela, eu vi que
a força magnética dela não é muito alta. Então, para mim, eu sabia que para ela funcionar, eu precisaria de 2 barras em paralelo, uma abaixo da outra, para realmente segurar as facas. Então, eu comprei 4 barras dessa, né, para fazer 2 suportes, né? Cada suporte tem um par dessas barras. Então, uma vai fixada aqui e a outra logo embaixo dela, a distância de um dedo mais ou menos, e aí segura muito bem as facas, tá? Então, para vocês terem uma ideia, é uma barra chinesa, tá? E me custou no caminhãozinho R$13 cada barra dessa. Eu já vi preços na internet, eu já vi barras maiores da Tramontina com 55 centímetros, aqui acho que tem 35, custando R$100, R$80. Cada barrinha dessa, quer dizer, as 4 barrinhas saíram para mim por R$52, tá? E tô achando uma maravilha, porque 2 barras, olha só, uma barra, a retenção em folha larga, tá? Isso aqui é uma lâmina de folha larga, então maior superfície de aço em contato com maior extensão de friso magnético, aí ela segura bem. Mas mesmo assim, mesmo para as facas que eu vou usar essa barra magnética, que são basicamente as tipo chefe e coisa, eu coloquei 2 barras, e aí a segurança foi tão boa que no cair, as barras caíram juntas com todas as facas de ponta para baixo, porque soltou primeiro um lado, aí a barra girou de ponta cabeça, como eram 2, ficou bem seguro, e as facas caíram na mesma posição que estavam fixadas na barra, tá? Então, eu diria que por segurança, para esse tipo de barra, que é uma barra chinesa, tá? Eu recomendaria colocar 2 barras em paralelo para fixar as lâminas. E com detalhe, vocês podem ver como a lâmina é bem estreita, a espessura não tem muito a ver não, tá, gente? O importante é mais a largura, ou seja, maior comprimento de lâmina em contato com o friso magnético. Essa lâminazinha, olha aqui, olha a fixação que dá essa lâmina fininha. Eu praticamente consigo remover sem força alguma, ó. Ela pendurada, a barra fixada, e se você só colocar a faca, ela vai segurar, mas eu não considero seguro. Eu considero seguro 2 barras. Já com uma lâmina de folha larga, olha só, a força de retenção é bem maior. Ó, é bem maior a força de retenção. Então, no caso desse tipo de barra chinesa, tá? E devem ter outros tipos de barra fabricada na China com qualidade superior a essa, talvez outro tipo de imã. Eu não sei qual o imã usado, mas pelo peso da barra, me parece ser imã de ferrite, tá? E pela capacidade de atração magnética, não me parece ser neodímio, tá? Agora, você pode ter barras fabricadas na China com neodímio, que com somente uma barra tem atração magnética suficiente para fixar as facas. Não sei, não posso falar. É o que eu estou falando. Não adianta me perguntarem sobre outros modelos de barra. Ah, Cabral, o que você acha de tal? É o tipo de coisa, gente, que emitir opinião sem ter tido uma em mãos e ter testado diretamente é idiotia, tá? É chutar, é puro chute, tá? Pode ser que talvez num vídeo na internet, alguém mostrando com cuidado uma faca de lâmina estreita, mostrando a capacidade de adesão da barra, e depois com uma faca de lâmina larga, você possa julgar mais ou menos o poder magnético dessa barra. Agora, não adianta me perguntar sobre outros modelos, que eu não vou saber informar, tá? Então, essa é uma dica, e no caso dessa barra que é baratinha, né? Como eu falei, R$13 num caminhãozinho, eu já vi dela no Mercado Livre aí na casa dos R$15, né? Mas eu comprei na porta de casa, vamos dizer assim, e testei, né? Por isso que na hora mesmo eu já julguei que eu precisaria de 2 em paralelo para o que eu considero seguro, e aí realmente ficou bem seguro. Agora tem um detalhe, mesmo com 2 barras em paralelo, por exemplo, se alguém está pensando que pode colocar uma chaira, pode esquecer. A superfície de contato da chaira é muito pequena, nem 2 barras dessa conseguem segurar uma chaira
de 10 polegadas e aí nem muito de diâmetro, não muito grande não, viu? Você coloca a chara, ela simplesmente vai escorrendo e se você não segurar, ela cai. Então você precisa de um mínimo de área de superfície para que haja adesão magnética. Como eu sempre gosto de usar a minha faquinha cobaia, que é a Águia Pardo Police, né? Só para os amigos terem uma ideia, é um peso aí que chega próximo aí de 150, 200 gramas, fixa bem, porque apesar de ser um hollow ground, né, ela entra em contato na superfície flat e na superfície hollow. Então dá uma adesão relativamente boa, né? Podemos sacudir aqui um pouco, se eu sacudir mais forte ela cai. Mas isso, gente, ninguém está esperando um terremoto de magnitude 6 aqui, pelo menos não onde eu moro. Seria a única coisa que faria essas facas caírem dessa barra magnética, né? Uma cópia de uma Falkniven que eu transformei em full flat, né? Também, olha, já viu? Uma superfície maior, mas balançando, sem querer eu fiz um movimento de torção, a faca aí não suportou, a barra não suportou segurar a faca, mas sem movimento de torção, só fazendo um balanço para cima e para baixo, a faca nem mexe. Agora, se eu fizer uma torçãozinha, a faca cai, tá? Só que isso não vai ocorrer numa parede, né, gente? Então, essa é uma dica, uma barra magnética. Podem comprar a que vocês acharem mais adequado ou que acharem melhor. Tem uma, inclusive, que é uma barra realmente. Eu chamo isso aqui de barra pelo formato geral. Mas tem um modelo que é uma barra cilíndrica, uma dupla de barras cilíndricas. Eu não sei se é muito interessante, porque mesmo que seja em ímã de neodímio, a área de contato com uma barra cilíndrica é muito pequena, né? A pessoa pode estar pensando assim, mas eu não quero arranhar minha faca. Olha, esses frisozinhos metálicos aqui, se você colocar corretamente a faca, que é posicionar a faca, depois só deslocar, você não arranha a faca. A barra magnética não é para você colocar e puxar a faca para baixo. Você coloca, levanta um pouquinho e tira, tá? Esse é o segredo de não se arranhar as facas. Pois bem, um outro item que eu queria comentar, luva anticorte, tá? Existem basicamente no mercado 4 modelos de luva, né? 2 de polímero puro, né? Um polímero chamado Dyneema, que é um dos polímeros mais resistentes que existe à abrasão, superior inclusive ao Kevlar, que é uma aramida, né? Luvas em Kevlar, né? Essas mesmas luvas, tanto em Dyneema quanto em Kevlar, entremeadas com fios de aço para aumentar a resistência ao corte, e luvas de aço, tá? Gente, existem outra infinidade de luvas anticorte, mas não são de aplicação culinária, não são de aplicação para alimentos. São luvas para trabalhadores que vão trabalhar com motosserra, então elas têm escamas de polímero, uma série de coisas. Eu estou falando luvas anticorte para uso na cozinha, tá? Então nós temos esses 2 modelos de polímero, que é a Dyneema, né, o polímero Dyneema, e o Kevlar, tá? E existem as luvas de aço. Eu tenho este modelo de luva de aço. Como os amigos podem perceber, ela tem uma flexibilidade limitada. Por quê? Essa não é a melhor luva de aço que tem. Essa aqui é feita de um feixe de fios muito finos de aço que são embrincados, são trançados, formando tipo uma malha. É por isso que ela tem uma certa rigidez, tá? A luva de aço mais comum que as pessoas vão ter contato é aquela que o açougueiro usa, que é a que eu chamo de cota-malha, né? Que os americanos chamam de... Como é, gente? Meio... sei lá. Mas são pequenos arozinhos de aço que são embrincados entre si. Então aquela que o açougueiro usa, aquela, vamos dizer, é o padrão ouro.
ela é extremamente flexível. Eu já usei uma na mão para testar, mas são caras para burro. No mercado local eu achei uma por R$300. Ela você coloca na mão, ela não limita de forma alguma movimento nenhum, porque a flexibilidade entre os aros é tão grande que se você pegar a luva, posicionar aqui e soltar, ela dobra todinha, fica um achatadinho, uma tira de aço achatada em cima da mesa. Ela não tem essa semi-rigidez que essa aqui tem, mas na mão, essa aqui funciona muito bem. Ela é muito mais limitante do que a de cota-malha, mas ela não limita os movimentos essenciais que você precisa. Você não vai ter, por exemplo, movimento fino, igual você tem com a de cota-malha. Mas ela funciona muito bem para mim. Eu já tenho essa luva há 4 anos e tranquilo. E com detalhe, quando eu comprei um par, porque comprei no AliExpress e um par saiu para mim com envio por $25. Ou seja, saiu a R$12,50 cada luva. Sendo que esse tipo de luva aqui, que eu estou falando que é feixes de fio de aço tramados numa trama, né, como se fosse um tecido, ela vem ainda com uma luvinha branca de algodão, que você pode calçar por baixo. Por isso, se for comprar esse modelo e quiser usar a luvinha branca de algodão por baixo, eu recomendo comprar um modelo acima da sua medida de palma. Nos sites de venda, vem lá umas medidas para você ver qual a medida que mais vai se adaptar à sua mão. No meu caso, quando eu comprei, funcionou perfeitamente a escala de medida que eles deram. E como é que é a resistência ao corte? Gente, deixa eu ver aqui se está afiada. Ó, vocês estão vendo que essa guepardo está afiadinha, né? Papel de bula, cortando fácil. Então, vamos colocar a luva aqui e vamos ver o tanto que isso interfere no fio. Olha, ninguém corta uma carne com mais força do que isso aqui não, tá, gente? A não ser que a carne esteja congelada, por óbvio, né? Mas ninguém prega mais força do que isso para cortar uma carne. Vamos lá ver agora. Degrada bem o fio. Ó. Então, praticamente ceguei a faca. Deixa eu colocar o óculos aqui. Não chego a conseguir perceber uma linha reflexiva não, mas nitidamente o fio degradou. Degradou por desgaste? Provavelmente não, provavelmente rolou o fio. Uma micro rolada, tanto é que eu não estou conseguindo ver uma linhazinha reflexiva de luz. Mas então, por exemplo, vocês viram que foram várias passadas. Esse é o tipo de luva, e com detalhe, não faz diferença nenhuma na trama, tá? Esse é o tipo de luva, gente, que é para proteger de cortes eventuais, tá? Essa luva ela é utilizada para proteção anti-corte, não é antiperfurante, não. Quem está pensando em comprar essa luva, fala assim, não, eu me furo muito com a ponta da faca quando estou trabalhando na cozinha, esqueça. Nem essa, nem aquela de elos de metal que o açougueiro usa, que é a cota-malha, nem as de dainima, nem as de aramida protegem contra furo. Dão vamos dizer, minimizam um pouco o furo, mas principalmente as duas de polímero, uma faca com ponta mais aguda, vai penetrar e vai fazer um furo e um corte, tá? Mesmo essa aqui também sofre desse problema. E a de cota-malha não é muito melhor do que isso também não, apesar de dar um nível de proteção um pouco maior. Porque em média, né, você tem vários tipos dessas luvas de cota-malha, mas as mais comuns e numa faixa de preço mais acessível, que aqui no mercado brasileiro gira em torno de R$300, né, é um diâmetro de aro em torno aí de 0,5 milímetro. Eu já vi modelos com espessura de quase 1 milímetro, são quase como aquelas cota-malhas dos cavaleiros medievais,
que eu acredito que deu um nível de proteção bem maior anti-furo, tá? Evitando perfuração. Mas eu faço ideia do preço também, porque essas de cota malha com fio em média de 0,5 milímetro, pelo que eu vi no mercado, no eBay e no AliExpress, você não acha uma mão dessas luvas por menos de $50, sendo que o preço médio fica aí na casa de $70, tá? Então vocês tenham em mente, quando eu comprei essa aqui há uns 4 anos atrás, eu comprei um par por $25 remetido. Eu andei dando uma olhada, essas de cota malha que eu estou falando que seriam o padrão ouro, né, que é a que a gente vê os açougueiros usando em supermercados, em bons açougues e tal. Essas aí aqui no mercado local ficam em torno de R$300, não sei quem é o fabricante, e no AliExpress elas variam. A mais barata que eu encontrei, $50. E a média das outras fica em torno de $70 cada mão, tá? Então, e para essas luvas, gente, existe um padrão internacional que classifica, antigamente classificava em 5 níveis de proteção, né? Sendo o 5º nível, a luva tem que resistir a um corte com até 3,5 kg de pressão. Aí todo mundo deve estar pensando, 3,5 kg é pouca coisa. Não é não, gente. 3,5 kg de pressão é muita coisa. Mas esse padrão foi atualizado. Esse padrão agora são 9 níveis de proteção, e o que era o antigo nível 5, que era o maior, de 3,5, hoje em dia ele é mais ou menos o nível 6 ou 7. O nível 9 de proteção, que é o máximo hoje em dia, são 6 quilos, tá? Então, quer dizer, é uma senhora proteção. Aí vocês podem me perguntar, e essa de cota malha, qual é o nível? Não sei. Quando eu comprei essa aqui, a classificação máxima que tinha era até o nível 5, essa aqui era nível 5, tá? E com um detalhe, eu vi, na época que eu comprei, eu vi um vídeo, o sujeito passando a faca várias vezes no mesmo lugar na luva e ela não abriu. O padrão de teste para que classifica essas luvas são vários cortes, mas um corte único em cada local. Você não fica passando o estilete no mesmo local. Tem vídeos na internet, tem um até de uma menina, uma americana, que ela comprou uma luva, um modelo até muito difundido, né, uma marca chamada No Cry, né, e ela falou assim, olha essa luva aqui, eu comprei para testar para vocês, e ela resiste a corte, e foi passando a faca no mesmo lugar, e de repente ela falou, ai! E aí cortou o vídeo que ela se cortou, tá? Era uma luva em aramida, eu acho, né, que é tipo, você olhando ela parece uma luva de um misto de algodão com lã, né? Bem flexível e tal, mas tem esse detalhe. Essa de aço aqui, eu já passei algumas vezes com alguma pressão e não vi, olhando com lupa, não vi nenhum indício de corte na trama dela. Mas, como eu estou dizendo, alguém está me perguntando, Cabral, mas você recomenda essa luva de aço aí que você achou num preço mais em conta? Olha, gente, para mim ela funciona. Tá? Apesar de que eu não uso essa luva, por exemplo, para cortar carne, tá? Porque ela não é boa? Não, não é por isso, é porque eu não vejo necessidade de usar essa luva para cortar carne. Eu uso essa luva normalmente para cascar manga, para fazer doce, para picar manga, porque manga escorrega muito. E se você bobear de vez em quando, eu sempre trabalho com facas extremamente afiadas, de vez em quando você toma um talhozinho na mão. Então, para isso, ela dá um grip muito bom, ela segura a manga. Com um detalhe, depois eu só uso uma escovinha, sabão e detergente, lavo a luva, penduro, e vocês estão vendo, ó, 4 anos de uso, tá certo. É usada todo dia? Não. É usada toda semana? Não. Mas eu simplesmente lavo, penduro lá, ela seca. Até hoje não mostrou em nenhum ponto, nenhum sinal de ferrugem. Tá? Outra coisa que eu esqueci de mencionar, a trama dela, os fios, são de aço inox. Tá? Então até hoje ela não tem nenhum sinal de corrosão. E fica na cozinha, fica pendurada lá, que é um ambiente mais úmido, é um ambiente... Tirando o ambiente do banheiro, que tem muito vapor d'água, é talvez o ambiente mais agressivo da casa.
Então, olha, eu recomendo sim essa luva, mas já vou avisando, ela tem alguns inconvenientezinhos. O principal é essa questão da semi-rigidez, que limita um pouco o movimento, mas como vocês podem ver aqui, é um limite relativo, ela é limitante se comparada com a luva de cota-malha, que dá uma flexibilidade muito grande, tá? Mas ela dá sim um bom nível de movimentação, mas se eu comparar com a cota-malha, é uma movimentação limitada, ela, vamos dizer, prende um pouco. E outro detalhe, como ela é de feixe de fios, quando nova, ela às vezes ela pinica um pouquinho, o termo é esse, tá? Então quem tem alergia, principalmente alergia a metal, e tem algumas pessoas que têm alergia ao toque do metal, o mais comum chama dermatite de contato, tá? Que normalmente é desencadeada por metal. Aí eu não recomendo, apesar de que ela vem com uma luvinha de algodão para você usar por baixo, então pode ser. Mas se essa aqui provocar, porque hoje em dia não, hoje em dia ela não... e é ambidestra também, tá? Eu calcei pela esquerda, mas ela dá para calçar pela direita também, e ela acaba ganhando contornos que vão se adaptando com a mão que você está usando, tá? No caso da de cota-malha, você vira a luva por dentro, você simplesmente pega o dedo dela, puxa para fora e ela está invertida, e você pode usar, tá? Já as outras de Dyneema e Kevlar são, eu acredito, reversíveis como essa. Você enfia uma mão de um lado ou de outro, mas ela não é específica para uma mão ou outra, é mais ou menos como essa aqui, tá? Então, sobre luvas, eu acho que era mais ou menos isso. Se eu recomendo essa luva, recomendo, mas já vou avisando, ela tem esses pequenos inconvenientes da semi-rigidez e de pinicar às vezes um pouquinho. Não é que tem fio solto, eu ainda não achei fio solto nela, mas às vezes ele sai um pouquinho da malha, ele puxa um pouquinho, mas hoje em dia ela já eu já praticamente nem sinto isso mais. Agora, o padrão ouro é a de cota-malha, tá? Essa sim é realmente imbatível. Mas pelo que eu andei percebendo, R$300 eu acho um preço meio salgado. Ainda mais que eu, por exemplo, não uso para carne. A carne eu gosto de manusear a carne, sentir o tato da carne mesmo, né? O toque da carne para cortar. Nunca me cortei, felizmente, até hoje. E agora, como último assunto, é aquilo que eu havia falado, que é paring knife, ou faca para para, que é aquela faquinha que você vai usar para cascar batata, cascar inhame, cascar uma fruta, esse tipo de serviço mais, vamos dizer, de precisão e delicado. Como eu já comentei no início do vídeo, a melhor paring knife que eu tenho é essa aqui. Acha para comprar dela assim? Não acha para comprar. Essa aqui, na verdade, é uma faca Rapala, chamada modelo Red Rock, né? Red Hawk, né? Porque, em tese, o cabo dela aqui, seria a região do pomo dela, parece uma cabeça de falcão. É uma faca de filetar peixe, tá? Ela originalmente tem uma guarda inferior aqui e é bem maior e tem um formato meio de cimitarra e no formato Scandi, tá? Dureza 53, 54, é aquém do que eu gostaria, mas pela espessura que eu deixei essa faca depois que eu a retrabalhei, a espessura dela de lâmina máxima é inferior a 1 milímetro, né? E vocês podem ver aqui a questão da rigidez dela, tá? Enquanto essa Baco, que é cópia da Mora, sequer flat direito, essa aqui tem uma boa flexibilidade. E para cascar, vocês não imaginam o tanto que essa bichinha é feroz, tá? Você pega uma laranja, você encosta ali, você pode ir correndo que ela vai eliminando a casca da laranja, batata. Por quê?
porque é uma lâmina muito fina, que foi convertida para full flat, tá? E tem um ângulo de fio de 15 graus de cada lado, né? Por que eu botei 15 em vez de 10? Porque o aço está um pouco mole, 53, 54. Já essa Baco 2444 também foi convertida para full flat, né? É uma boa faca também quando convertida para uso como paring knife. De regra geral, gente, paring knife é mais ou menos isso aqui. Mais ou menos 4 polegadas de lana, entre 3 e 4. Idealmente full flat ou hollow, porque maior habilidade de corte. Se possível leve, como essas duas aqui. Essa aqui, deixa eu ver, tem 68 gramas e essa aqui tem 51 gramas de peso, tá? Extremamente leves, não cansam na mão. A ergonomia da empunhadura dessa aqui é muito boa, assim como dessa Baco, tá? Não cansa a mão, não machuca a mão, então você pode cascar quilos e quilos de verdura, de legume, de fruta, que não vai ter o menor problema, tá? Você acha essas facas já com essa geometria para comprar? Essas aqui não, essas aqui eu tive que converter. Mas no mercado você acha algumas facas sim, inclusive da linha profissional da Tramontina, profissional Master e tal. Você tem facas de aparas que são full flat, lâmina mais estreita, lâmina mais fina, né, de menor espessura, e que funcionam muito bem como faca de apara, tá? Tem algumas mais sofisticadas que são como mini chefes, tá? Mas aí o preço sobe. Você não precisa de nada muito chique na cozinha, gente. Ninguém vai querer mostrar para um amigo uma faca de apara. Você pode comprar uma da Century? Pode, tá? Mas eu não vejo muito motivo. Se você pagar numa faca de apara, você vai pagar R$80, R$70? Eu não sei, eu estou chutando o preço. Enquanto você poderia pagar num modelo profissional Master, que é o mesmo aço, basicamente a mesma dureza, é em torno de R$30, tá? Para um negócio que você vai usar para cascar legume e fruta. Mas tem gente que gosta de um design mais legal e tal, e eu não condeno isso não. Eu não pagaria, né? Mas não vejo nenhum mal em a pessoa gostar e querer ter aquilo na cozinha, principalmente se ela for ficar numa barra à mostra, tá? Mas aí tudo bem. Então o que eu quero mostrar para os amigos é só mais ou menos o estilo de faca que é uma paring knife, né? Basicamente, em essência, é isso. É uma faca mais leve, de uma lâmina um pouco mais estreita, entre 3 e 4 polegadas. Ah, Cabral, mas não pode ter 2 polegadas. Ô, gente, com 2 polegadas, por exemplo, você casca uma laranja, mas na hora de, por exemplo, tirar uma tampa na laranja, a lâmina de 2 polegadas não vai atravessar a laranja toda. Ou se você pegar uma batata maior, você cascou, na hora de fazer um corte na batata, a lâmina de 2 polegadas ou 2 polegadas e meia não vai atravessar a batata. Por isso, o padrão mais ou menos, vocês podem ver aqui, ó, o tamanho das lâminas é basicamente o mesmo. O que difere é que essa aqui é um pouquinho mais estreita, né? Ela é um pouco mais estreita e bem mais fina, né? Por quê? Porque essa aqui eu desbastei. Essa aqui eu também desbastei, mas eu quis deixar uma faca mais robusta, porque eu já tinha essa, né? E eu tenho uma outra rapala dessa Red Hawk, né? Praticamente original, que é a que eu uso para filetar peixe. Por que eu digo praticamente original? Porque o stand dela eu baixei para 6 graus o stand dela. Ele vem com, acho que 10 ou 11 graus, eu baixei para 6. Então aumentei a habilidade de corte dela. Mas a geometria dela é praticamente intacta. Então o que eu queria mostrar é isso. Basicamente, uma paring knife é isso aqui, tá? Não foge muito desse padrão aqui. Vocês podem achar prontas, ou quem tiver condição e tiver faca igual essa aqui, que tem 57 RC, é uma beleza, tem uma retenção de fio muito boa. A retenção de fio dessa aqui, nem de longe, é igual a de cá. Mas como é basicamente para cascar coisas, a única coisa que ela pena mais é para cascar inhame, porque vem com muita terra. Mas o resto
ela mantém o fio bem na cozinha, tá? Então é isso. E o que eu queria mostrar também para os amigos é uma mini chef, né? Que eu fiz como? Fiz cortando uma Mundial Chef de 8 polegadas. Porque, como eu já comentei, para algumas coisas, uma faca de 10 polegadas é o ideal, ou seja, para você tirar bifes de um contrafilé, para você cortar uma alcatra, esse tipo de coisa. Para fatiar, por exemplo, um feixe de couve, almeirão, alguns cortes de cebolas maiores e tal, uma faca tipo chef de 8 polegadas é melhor, né? Você não precisa da de 10. E para, por exemplo, tomate pequeno, cebola pequena, essa mini chef que eu fiz é o ideal, porque ela é mais leve. Como a cebola é menor, você só precisa disso aqui da lâmina para cortar, eu não preciso trabalhar com uma lâmina maior, né? E como eu já tenho uma Mundial de 6 polegadas, então no fazer esse corte, eu intencionalmente deixei a ponta aqui mais robusta, né? A ponta dessa faca tem uma habilidade de corte muito grande, mas a espessura na região da ponta é superior à região do calcanhar, da barriga. Aqui é que ela começa a ficar um pouco mais espessa. Para quê? Essa faca aqui eu uso muito para destrinchar frango. Então, para cortar costela de frango, coluna de frango, até cortar a coxa, a parte da articulação da coxa do frango, quando você quer fazer uma coxinha mais bonitinha, eu só posiciono e bato a mão em cima. Nunca denteou, nunca dobrou o fio. Então essa ponta mais robusta nessa faca aqui funciona muito bem. Precisa? Não. Eu poderia ter deixado um distal taper, ter feito um distal taper maior, né? Mas eu já tinha uma faca de 6 polegadas, tipo chef da Mundial, com a ponta mais afilada. Não tão afilada quanto a da Tramontina, mas mais afilada. Então eu deixei essa aqui do meu gosto. Quem quiser esse tipo de faca, tipo chef menor, não vai encontrar, vai ter que adaptar. Mas tem um modelo da Mundial, que é o 5530 6 polegadas, ou 5330 6 polegadas. Qual a diferença entre o 55 e o 53? O cabo. Nos modelos 53 da Mundial, que são até um pouco mais difíceis de se encontrar, o cabo é para mãos um pouco menores, tá? É um cabo mais afilado um pouco. Já o modelo 55 é o modelo padrão de cabo, que é esse aqui, tá? Para mim dá uma boa empunhadura. Então, a Tramontina tem um modelo semelhante, mas eu não me lembro o código do modelo. Da Mundial é 5530-6 ou 5330-6. Ela não tem esse formato de chefe. Ela tem a ponta mais reta aqui, então ela começa o sweepstake dela mais para cima, tá? Mas ela é bem parecida com isso aqui, pode ser usada como uma mini chefe. Para quem quer uma faca menor, para trabalhar numa tábua menor, com alimentos de menor tamanho, esse modelo é muito interessante. Deve custar aí na faixa de 30, 40 reais, não mais do que isso. Eu acho que era isso para esse vídeo de hoje. Então a dica era basicamente a barra magnética, uma luva anticorte, tá? E deixar claro para os amigos o que eu considero uma boa paring knife e, de modo geral, o que os cozinheiros consideram uma boa paring knife, que é basicamente esse modelo aqui. Normalmente full flat, lâmina mais estreita, comprimento entre 3 e 4 polegadas, né? E lâmina menos espessa possível. Isso é regra geral? Não tem escrito, tá, gente? Vamos dizer que é uma regra não escrita. Ah, Cabral, mas eu não posso usar, por exemplo, aquele modelo da Star de 6 polegadas? Pode usar, não tem problema. Assim como tem modelos da Tramontina e Mundial de 6 polegadas que poderiam funcionar também, mas é que 6 polegadas já começa a ficar um pouco grande demais para o principal trabalho que é dado para essas facas, que é cascar, que é cortar parazinhas e tal. E outra coisa, essa faca aqui funciona muito bem para desossa também, tá? Porque numa faca de desossa, o que basicamente trabalha é a ponta, e ela, por ser bem flexível para desossar, então paleta,
Paleta de porco, então, e de carneiro, essa faca aqui é o capetinha. Tá certo. Depois de algumas passadas numas costelas, para você também remover ossos de costela e tal, e da paleta, eu tenho que dar uma retocada nas hastes cerâmicas. Por quê? Dureza baixa, 53, 54. Mas funciona bem também como uma faquinha de desossa, né? Apesar de agora eu ter facas especializadas em desossa. Era isso por esse vídeo de hoje. Qualquer dúvida é só colocarem aí na questão das perguntas, mas por favor, não me perguntem, ah, Cabral, e tal modelo de barra magnética, e tal modelo de luva? Eu só posso falar em primeira mão desse modelo de luva, desse tipo de trama de aço, e posso falar da de açougueiro de cota malha, porque eu já peguei na mão, já coloquei na mão, já senti a diferença, e é por isso que eu falo. Aquela que vocês veem em açougue e em supermercado é o padrão ouro, tá? Extremamente flexível, você põe na mão, ela praticamente não limita movimento nenhum das mãos. Essa aqui dá uma limitaçãozinha, mas como eu estou falando, há uns 4 anos atrás eu comprei o par dessa aqui por 25, remetido para o Brasil. Hoje em dia, acredito que cada mão dessa deve estar aí em torno de 20, 25 dólares, sei lá, acho que remetido para o Brasil. E as de cota malha, no AliExpress, ficam em torno de 70 dólares, tá? Sendo que a mais barata que eu achei, o vendedor não tinha mais, eram 50 dólares, tá? Então, mas eu recomendo essa aqui sim, tá? Não é uma luva ruim, não. Funciona, tem me servido muitíssimo bem. Eu não tenho nada a reclamar dela. Se alguém fosse falar, ah, mas se você pudesse escolher... Não, é lógico que eu escolheria a de cota malha. Mas para tirar do meu bolso para comprar uma de cota malha, se essa aqui me atende, negativo. Aí eu não troco não, eu continuo com ela, sendo que eu ainda tenho uma outra guardadinha nova lá, e essa aqui até hoje não sofreu dano nenhum, né? Mesmo ficando no ambiente da cozinha e tal, tá belezinha, belezinha. E como eu já falei, gente, ela não evita furo. Ela não é luva anti-furo, nenhuma delas é, nem a de cota malha. A de cota malha minimiza um pouco mais o furo, mas não previne também não. Então, quem está pensando em adquirir essa luva para não sofrer perfuração, esqueça. Ela não é para isso. Ela é para evitar talho, evitar corte. Tá ok? Era isso para o momento. Um abraço a todos.